Gostaria de convidar aqui o pastor Lucas Viana, que já é de casa, né? Dispensa apresentação. Ele trará a palavra de Deus nesta manhã, que Deus o use e o capacite. Amém? Bom dia, meus irmãos. Eu sei que já foi falado, né, e peço perdão por ser um pouco repetitivo, mas hoje é uma manhã especial, né, um dia especial. Um bom dia e um parabéns, né, para todas as mães. Minha mãe que talvez esteja me acompanhando aí pela internet, mas também no primeiro dia das mães da minha querida amada esposa. Estamos passando, né, por essa fase maravilhosa e hoje é um dia especial para nós também. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Na palavra do Senhor nós temos várias mães famosas, né? Algumas nem tanto. Nessa daqui a gente vai aprender um pouquinho com uma moça, uma senhora que nós não temos nem o nome registrado. Mas com certeza a história e aquilo que o Senhor faz na vida dela pode nos ensinar muito. Segunda Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Gostaria que nesse momento você orasse primeiramente pela sua vida. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui, como nós acabamos de entoar, para louvar e engrandecer o nome de Deus, mas porque o Senhor tem algo a falar para você, não é para outra pessoa, é para você. Então, ore pela sua vida, ore pela vida de quem está aí do seu lado. Talvez não seja necessariamente o louvor ou a palavra, mas a sua oração, aquilo que o Senhor está fazendo. Se você não conhece essa pessoa, pode perguntar o nome. Essa pessoa está aí por algum motivo. E ore também pela minha vida. Eu não tenho nada de especial, mas que o Senhor me use como instrumento para que a gente possa transmitir a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Sabemos, ó Pai, como cantamos, que o Senhor, ó Pai, é o Deus de toda a história, de toda a criação. Mesmo em momentos de dificuldade, dor, como já foi colocado aqui na liturgia, nós clamamos, ó Pai, te buscamos, queremos, ó Pai, aprender com o Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, que o teu Espírito visite a tua igreja nessa manhã, que nós sejamos, ó Pai, ricamente abençoados e transformados, ó Pai, pela tua palavra, que a gente possa sair daqui, Senhor, com objetivos, ó Pai, princípios, Senhor, mudanças e transformações para a nossa vida e para a nossa história. É que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a história de uma mulher anônima, né? Nós não sabemos o nome dela, mas nesses poucos versículos nós sabemos muito da sua história.
Primeiro, logo de início, nós sabemos que ela é uma viúva. Ela é uma mulher recém-viúva. O primeiro versículo, nas palavras dela, aquele que registra, o narrador do livro dos reis, ele faz uma cadeia interessante, Ele fala uma mulher dos discípulos dos profetas. Aqui a gente está no início da caminhada profética em Israel. Israel passava um período muito difícil logo depois da separação dos reinos. E se levanta primeiro Elias e agora nesse período Eliseu. E eles têm uma comunidade, homens que não são tão famosos quanto Elias e Eliseu, mas que se aproximam e de certa forma começa como se fosse uma escola, uma preparação de novos profetas. E aqueles homens provavelmente viviam em comunidade, viviam juntos, porque Israel passava um período de extrema dificuldade. Aqui o rei Acabe morreu há pouco tempo, Israel está em conflito direto com os moabitas. Então é um período de grande instabilidade no reino de Israel, batalhas, saques, muita dificuldade para aquela região. E a gente não sabe ao certo por quê, isso não é o centro da história. Mas aquele homem, que era um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta, da escola dos profetas, ele morre. E nas palavras da mulher, a gente tem também um encontro do seu desespero. Ela fala, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então, teu servo que temia os meus filhos para serem escravos, no original são o mesmo termo, para servo, aquele que teme, e os meus filhos se tornarão escravos. Na palavra da mulher, além do desespero por ter perdido o marido, nós vemos uma viúva clamando e falando uma relação que é totalmente injusta naquilo que ela coloca. O meu marido, servo do Senhor, teu servo, servia a igreja, servia a comunidade, o povo de Israel. Agora que ele morreu, credores, pessoas que vinham cobrar dívida, podem fazer dos meus filhos, não um servo de Deus, servo de um senhor, um senhor de escravos. Naquele tempo, naquela sociedade, era normal que as pessoas, para saldarem suas dívidas, ou se fizessem escravas por um período, ou permitissem que seus filhos fossem levados como escravos. Só que nessa situação, aqueles meninos, se fossem levados como escravos, poderiam literalmente encerrar a descendência, encerrar a casa daquele homem. Não poderiam assumir ali a responsabilidade de cuidar da mãe, provavelmente por causa da idade, mas talvez fossem levados para serem vendidos ou casarem com filhas de moabitas, outros povos, poderiam literalmente encerrar aquela família na casa de Israel. Vocês conseguem imaginar, meus irmãos, o desespero dessa mulher? Uma mulher que perdeu o marido, está prestes a perder os filhos, aqueles homens sem sensibilidade nenhuma, aqueles que cobram as dívidas, principalmente nesse período, o fato de ser uma viúva é algo aterrador. Não é como hoje que a mulher tem direitos, tem uma constituição, uma lei que protege todos os cidadãos de maneira, ou tentando, uma equivalência, uma equidistância, trabalham para que as pessoas recebam justiça. Naquele período, não. Uma mulher, ela não poderia nem clamar aos juízes, nem trabalhar com os senhores e falar assim, olha, eles estão cobrando a mais, eles estão sendo injustos. Nada disso. A mulher não tinha direito à palavra. Então o homem, ele não era só o senhor da casa, como provedor. Ele era também aquele que representava a família diante das autoridades. Ele era o advogado, era o defensor, tanto na parte física quanto na parte social. Aquela mulher, de certa forma, apesar do seu luto, está sendo abusada de todas as maneiras. Aqueles homens sem sensibilidade nenhuma a ameaçam de levar embora os seus filhos. Eu estou prestes a ser pai, mas eu imagino que ninguém permitiria isso. Imagina alguém entrar na sua casa e tomar os seus filhos à força. Olha, agora são meus, você nunca mais vai vê-los.
são minha propriedade a partir de hoje. Vocês conseguem imaginar o desespero dessa mulher? Meus irmãos, talvez a primeira grande lição que essa mulher nos traz é: seja sincero diante das suas limitações. Seja sincero diante das suas limitações. Meus irmãos, um dos grandes problemas da nossa sociedade, do nosso período, é uma eterna insatisfação. Nós somos marcados por uma série de expectativas que muitas vezes não são cumpridas. E, de maneira geral, o que nós temos visto e acompanhado na nossa sociedade, desde os mais novos até os com mais idade, é muita ingratidão. Nós somos levados, de muitas maneiras, a nos compararmos a outras pessoas. As redes sociais nos encaminham a isso, né? A gente olha para aqueles casais, né? Para o pessoal que está aí acostumado, né? A acompanhar a vida de não sei quem, a vida de não sei o que lá. Fala, meu, por que não sou eu, né? Dia das Mães, estou aqui comendo macarrão com frango, né? O pessoal está lá nas Maldivas, né? Foi para Aspen, foi para não sei onde. E a gente se torna ingrato, né? Olha para o nosso marido e fala, pô, cadê aquele tanquinho, né? Que eu vejo nas fotos. Olha, fulano deu um carro, né? Para a mãe no Dia das Mães. Minha mãe tem um presentinho mais humilde, né? A gente quer acompanhar a vida dos outros. Parece que a nossa vida, a grama do vizinho é sempre melhor, né? A casa do vizinho é melhor. Fala, olha, fulano já trocou de carro 2 vezes esse ano, né? E a gente está aqui andando de bicicleta. A gente começa a achar que tem problemas que muitas vezes não são nem próximos de problemas reais que a gente pode se deparar. Essa mulher não tem solução. A realidade que ela se encontra é de total desespero. E eu não espero, né, que ninguém se encontre numa situação assim, para que a gente possa reconhecer e buscar a solução de forma correta. Uma das frases que mais me marcou nesse período de gravidez, né, de anúncio, de certa forma, dessa criança, né, quando a Jéssica soube que estava grávida, a gente vai fazendo por etapas, né? Primeiro tem aquele período que você fica mais restrito, né? Vamos falar só para os mais próximos, falar para o pai, para a mãe, para alguns familiares. Depois começa a divulgar e essa criança começa a fazer parte da nossa rotina, né? Que ainda não veio. Mas um pastor amigo nosso, quando a gente falou que a Jéssica estava grávida, ele falou assim, olha, parabéns e tal, ter filho é a maior prova de fé que alguém pode ter. Por quê? Ele falou assim, você vai saber, você vai entender o quanto nós somos limitados. O quanto nós criamos expectativas, o quanto nós queremos, né, escolher os melhores caminhos, o quanto nós queremos preparar aquela criança, né, para que ela não sofra, para que ela não tenha dor, né, se a gente pudesse transferir e assumir essas relações, mas ela vai se deparar com todas essas questões. E é nesse momento de dificuldade, né, de problemas, quando parece que não tem mais saída, que realmente a gente começa a entender a limitação de quem nós somos e a gente pode dar o próximo passo, que é procurar, buscar ajuda em quem pode realmente resolver as nossas pendências. Meus irmãos, além de uma sociedade, né, muitas vezes ingrata, nós temos procurado solução de diversas maneiras que nos afastam muito mais daquele que realmente pode resolver os nossos problemas do que muitas vezes a gente imagina. A gente vai procurar, né, na vizinha, procura no Google, procura no Instagram. Hoje tem especialista para tudo nas redes sociais. Meus irmãos, a gente procura solução para os nossos problemas em todos os lugares. Mas muitas vezes a gente não vai buscar aquele que realmente pode transformar a nossa realidade. Essa mulher, ela não poderia ser ouvida pelos magistrados, ela não poderia ser ouvida pelos juízes, ela não tinha direito de falar ou levantar a voz contra um homem, mas ela pode ser ouvida pelo Senhor. Ela pode ser ouvida pelo homem de Deus, por aquele que representa
a palavra e a presença de Deus no meio do povo. Ela vai até onde ela pode ser ouvida. Ela vai em quem pode resolver a situação. Isso é uma lição para nós, meus irmãos. Muitas vezes a gente crê, né, que quem vai resolver a situação é o nosso patrão com algum aumento, né? É aquela pessoa que é tão simples, né? Ela tem tantos contatos. É só ela falar com alguém, mandar uma mensagem. Parece que ela não está vendo o meu sofrimento, não está vendo a minha dificuldade. Meus irmãos, vai atrás, corre, né, em quem está disposto a ouvi-lo. Em quem estabeleceu uma aliança com você. Em quem espera e sabe, né, quem você é. Em quem conhece a sua dor. A palavra de Eliseu aqui no começo parece um pouco autoritária, né? O que eu hei de fazer, né? Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? Então, essa pergunta, né, o que eu posso fazer por você? Parece simples, né? Talvez a gente pense assim, ela podia pedir para ressuscitar o marido, né? Mas ressuscitar o marido é sacanagem também, né, irmã? 2 vezes, né? Deixa o marido lá descansando, que muito abuso já. Porque na próxima passagem Eliseu vai ressuscitar, né? Aquele jovem. Mas não é disso que o Senhor está trabalhando. Ele está nos mostrando como ele pode fazer mais e muito mais com aquilo que nós temos e com quem nós somos. Essa mulher, meus irmãos, ela não era nada. Ela não era nada para a sociedade de Israel. A partir daquele momento, seus filhos seriam tomados, ela não teria nenhum direito à subsistência, uma pensão, um cuidado, coisa parecida. Muito provavelmente a mendigar, né, pelas cercanias das plantações, pegando aquilo que sobrava. Ela não teria direito à terra, não teria direito a um nome, né, um sobrenome para permanecer na terra, porque seus filhos foram vendidos. Ela não era nada, nem ninguém. Mesmo assim, ela era alvo da graça, do amor e do poder de Deus. E mais uma vez, meus irmãos, nós vemos a sinceridade e a consciência dessa mulher de quem ela é e aquilo que ela tem, aquilo que ela possui. Olha a resposta, que sensibilidade dessa mulher. Tua serva, né, mais uma vez o termo serva, né, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Né? Não tenho nada, eu sou apenas uma serva, né? Alguém que está aqui disposto a fazer o que precisar. O pouco que eu tenho está à sua disposição. Meus irmãos, muitas vezes é isso que nos falta. Reconhecer as nossas limitações. Reconhecer com humildade que a gente não é nada. Se você acha que a sua conta bancária, né, é aquilo que te traz sustento, isso aqui, ó, em um momento muda, né? O pessoal que é um pouquinho mais antigo, lembra do Plano Collor, né? Situações de inflação, situações, né, em que parecia que muito dinheiro não resolve nada. Diante de um problema real, o que seu dinheiro vai fazer? Pode te dar alguma oportunidade, mas o dinheiro não traz. Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Né? Compra comida, mas não compra o apetite. Compra uma casa, mas não compra um lar. Meus irmãos, a gente precisa reconhecer as nossas limitações, a pequenez de quem nós somos e buscar naquele que pode reestabelecer a nossa história, transformar a nossa vida, os nossos princípios e quem nós somos. E para isso, meus irmãos, nós precisamos reconhecer de maneira humilde quem nós somos e diante de quem nós estamos. E colocar tudo, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos à disposição, para que o Senhor faça o que precisa ser feito. A gente tem a mania, às vezes, né, de achar que o dízimo é como se fosse uma cobrança, né, 10% que retornam. Meus irmãos, a partir do Novo Testamento, o dízimo não é lei, não é obrigação, porque a nossa relação com o Senhor é tudo, 100%. Não estou falando aqui para ninguém depositar 100% do salário, mas muito mais do que uma parte. Nossa responsabilidade é colocar tudo o que temos e o que somos diante do Senhor. E agora nós temos o próximo passo. É interessante como o texto é estabelecido, porque a partir do momento que a moça, né, que essa senhora, provável senhora, né, talvez fosse uma jovem senhora,
coloca diante do profeta aquilo que ela tem, Eliseu fala, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiverem cheias. Meus irmãos, eu não sei vocês, né? Mas se sou eu, qual que é a primeira pergunta? Fala, mas Eliseu, por que você está mandando eu buscar um monte de pote, falar com um monte de gente? Eu tenho um pouco de azeite, você não entendeu? Eu sou serva e tenho um pouco de azeite. Para que eu vou querer um monte de coisa? Eliseu não fala o que vai acontecer, né? Ele não fala assim, ó, pega bastante pote, porque ó, o Senhor vai abençoar a tua vida, vai em paz, né? Enquanto você tiver pote vazio, vai enchendo que o azeite vai jorrar, minha irmã. Ele não fala nada disso. Meus irmãos, aqui é um segundo ponto fundamental para que a gente possa transformar um pouquinho da realidade da nossa história em termos de dificuldades, em termos de tudo aquilo que a gente tem visto na nossa história. Confie na palavra do Senhor com dedicação. Meus irmãos, a gente sabe muitas vezes o que é certo, mas qual que é a nossa pergunta? Várias perguntas. Será que isso vai dar certo? Né? Para que eu vou fazer isso? Para que deixar de fazer aquilo? Mas todo mundo faz. Né? A pergunta clássica da nossa geração, o que é que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar? Vindo para a igreja, sendo uma pessoa honesta, vivendo debaixo, né, daquilo que o Senhor tem estabelecido, desde o princípio, desde as gerações do mundo. O que eu ganho com isso? Eu vou me tornar mais rico? Vou tornar uma pessoa que tem um maior impacto social? Né? O que eu vou tirar de proveito? Por que eu vou para a igreja? Ah, não, porque ali, né, tem fulano, tem beltrano, né, que conhece não sei o quê, de repente, né, posso me beneficiar disso, daquilo. Essa pergunta, meus irmãos, muitas vezes está dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós não nos importamos, ou colocamos muitas vezes em segundo plano, aquilo que nós sabemos que temos que fazer, aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. Né? Dificilmente hoje, você vai ter uma palavra específica, alguém vai chegar para você e falar assim, olha, amanhã no seu dia de trabalho, você vai fazer isso, porque o Senhor ordenou. Por quê, meus irmãos? A gente está muito na frente dessa viúva. Né? Nós já temos anos e anos, milhares de anos de caminhada da igreja. Mais do que isso, nós temos o exemplo de Cristo, registrado nas Escrituras. Nós temos a palavra à disposição. Né? Nenhuma dessas pessoas, nem Paulo, nem Pedro, né? Nem nenhum dos discípulos que caminhou com Jesus, tiveram a Bíblia ao acesso que nós temos. Nós temos áudio, né? Temos série. O que você precisar, você tem de ferramentas. Nós sabemos, a sinceridade nós sabemos o que nós precisamos fazer. A grande verdade é que muitas vezes nós não estamos dispostos. Sabe que tem o ministério infantil, ministério de adolescentes, ministério de casais, ministério de adulto, ministério de quase adulto, ministério de tanta coisa que nós podemos fazer para servir, tantos recursos que Deus tem dado. Mas a pergunta que a gente faz muitas vezes, tá, mas é no sábado? Tá o horário? Um sábado por... não dá, né? Mas a gente está disposto a ouvir o coach. Eu tenho passado, né, em algumas livrarias em São Paulo, pilhas e pilhas, né, de livros, de cursos. Você compra o livro, ganha o curso online, mais de 2.000 horas de conteúdo, não sei o quê e tal. Curso para ganhar dinheiro, curso para perder dinheiro, curso para aposta, curso para não sei o quê. Hoje tem especialista em tudo, fazer crescer cabelo, né? Fazer mudar, não sei o quê. Qualquer coisa, a gente está disposto a ouvir esse pessoal, né? Os digitais influencers aí. Se ele falar para você, olha, se você for andando de um pé só, né, para o seu trabalho e voltar andando no outro pé, a sua frequência cardíaca, a gente faz, meu. Vai ter um monte de gente indo andando de um pé só. Agora, a palavra de Deus... A palavra do Senhor, quantos questionamentos. A dinâmica que se estabelece aqui é a dinâmica da obediência. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que falava, né? Obedecer é mais do que importante. É prova de amor. E até o adulto, né? Quando eu fico meio mal educado lá na casa da minha mãe, ela canta para mim, né? Obedecer é mais que importante.
Eu fico constrangido. Às vezes eu não obedeço, né? Porque eu já estou nessa fase mais rebelde. Mas, meus irmãos, a gente está disposto a obedecer a um monte de gente que nem sabe quem você é. Tem milhares de seguidores, não está nem aí para a sua vida, né? Mas ele falou, falou que tal produto é bom, eu vou comprar. Falou que não sei o que, eu vou fazer. Mas a gente não está disposto a ouvir e seguir a palavra de Deus. Eu não estou falando de palavra de pastor, palavra de nenhum líder maluco, né? Nada disso. Estou falando da palavra do Senhor. Aquela mulher, ela não sabe o desfecho da história. Ela não sabe a consequência. Vocês imaginam para ela, diante da dificuldade, chegar, passar na casa dos vizinhos, falar, olha, me empresta suas vasilhas. Não é igual hoje, pessoal, que no armário de casa, né, se abriu, vai caindo o Tupperware lá, depois que eu casei, foram caixas de Tupperware, de pote de sorvete, então, né? A Jéssica tem Tupperware, que é caro, é chique, né? Compra na revista. O meu era pote de sorvete, o Márcio deve ter alguns também, né? Ou tinha quando casou. Desde o seminário, vinha trazendo pote de... Terminou o sorvete, deixa aí, né? Não tinha mais onde guardar, vai colocando um dentro do outro. Não era assim, meus irmãos. Está falando, como eu falei, um período difícil, né? A vasilha ali servia para tudo, não tinha geladeira, né? As pessoas guardavam comida, estocavam às vezes suas riquezas. Vocês já viram aí, né, o pessoal da história, às vezes o cara abre um buraco, lá tem um monte de urna. São essas vasilhas, né, que eles usavam às vezes para conservar alimento, para conservar itens, né, que talvez quisessem esconder dos saqueadores, enterravam ali. Não era tão simples. Não era igual hoje, que todo mundo tem um monte de coisa. Precisava de uma justificativa, né? Aquela mulher, olha, eu não sei. O profeta mandou e eu estou pedindo. O filho batendo numa casa, o outro batendo noutra casa, e ela clamando, pedindo, pote pequeno, pote grande, né? Tupperware chique. Me empresta, minha irmã, que a coisa vai ser boa. E aquelas pessoas ali mobilizaram aquele momento, aquela cidade. Meus irmãos, muitas vezes, né, tem uma frase de um pastor chamado Samuel Calamalesson, que me impactou muito quando eu vi a primeira vez, foi no seminário, né? A gente só sabe que Deus é tudo que a gente precisa quando Ele for tudo o que nós temos. Meus irmãos, nós temos focado em muitas coisas, obter muitas coisas, ter uma vida que tem uma série de acessórios que muitas vezes nos afastam da nossa necessidade real. Entender realmente aquilo que nós precisamos e nos dedicarmos a cumprir. Porque se alguém fala uma maneira fácil de ganhar dinheiro, todo mundo vai ouvir. Se alguém fala uma maneira fácil de obedecer, né, uma estética corporal, sem o esforço da academia, que eu, por exemplo, odeio, todo mundo ia fazer. Olha, se você ouvir meu curso, um monte de gente compra. A gente tem um monte de outras coisas. Por quê? Muitas vezes a nossa vida está cercada desses elementos que são acessórios. E a gente esquece que Deus é realmente o que a gente precisa. Meus irmãos, essa mulher, ela é abençoada não somente pelo Senhor, mas ela é abençoada por toda a comunidade de Israel, por todos os seus vizinhos. E essa é uma lição para nós. Muitas vezes a gente tem dificuldade de permitir que o nosso irmão nos abençoe, né, de colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas é isso que o Senhor fala, né, que quando nós confessamos os nossos pecados, que quando nós somos realmente irmãos uns dos outros, ali o Senhor atua, estabelece a sua bênção. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes a gente cria uma comunidade mais predisposta a julgar, uma comunidade, né, de superficialidade, uma comunidade que não cumpre aquilo que o Senhor estabeleceu. Se eu falo um pecado, por mais absurdo que seja, né, se eu confesso um pecado por o meu irmão, obviamente, né, que ele tem que ter maturidade para caminhar, e se ele, né, de alguma maneira se afasta ou tem uma relação de rejeição ou coisa parecida, a gente precisa rememorar aquilo que o Senhor fez, né? Porque quando Jesus fala, né, que diante da dificuldade, se a gente admoesta e aquela pessoa não ouve, para tratar como fariseu, não é que a gente precisa chutar a pessoa para longe, né, coisa parecida. É que ela precisa reconhecer quem Cristo é
E a gente às vezes caminha, né, achando que todo mundo é cristão, todo mundo é crente. Tem muita gente que vem na igreja só, meus irmãos. A gente precisa ter calma, piedade, para abençoar e transformar a vida dessa pessoa, trazendo bênção, abençoando, dispondo dos nossos recursos, do nosso tempo, daquilo que muitas vezes é precioso para nós, mas que pode servir e abençoar a vida de outra pessoa. E concluindo já, meus irmãos, caminhando para o final, para mim o ponto mais importante, acho que o mais especial dessa história, permita que seus filhos conheçam o Deus que você serve na realidade da vida. Permitam que seus filhos conheçam o Deus que você serve na realidade da vida. Meus irmãos, Eliseu fala com aquela mulher e ele fala assim, olha, pega as vasilhas, você não está entendendo direito o que vai acontecer, né? Vai derramando azeite e vai acontecer algo maravilhoso. Mas fecha a porta, né? Tu e teus filhos. Eu acho fantástico isso. Na nossa geração do espetáculo, Eliseu trabalha no íntimo, né? O narrador nos coloca nessa cena maravilhosa, o que acontece dentro da sala, né? Onde só tem aquela mulher e as crianças, e conforme aquela mulher vai enchendo os jarros, né? As vasilhas, aquelas crianças vão passando mais jarros para ela, e elas veem, elas entendem aquilo que o Senhor está fazendo. Por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Hoje, a forma como nós conduzimos a nossa vida, a forma como nós conduzimos a nossa história, muitas vezes afasta os nossos filhos, crianças, adolescentes, né, de entenderem aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz na nossa vida. A mensagem que a gente passa é que se eles estudarem, se eles trabalharem, eles vão ter um salário e que isso vai acabar com todos os problemas da vida deles. A gente esquece que é o Senhor que proporciona para nós saúde, que proporcionou para nós, né, recursos, tudo aquilo que foi necessário para a gente chegar onde a gente chegou, foi o Senhor que estabeleceu esse caminho. E hoje, eu vejo as crianças na escola, né, convivo com alguns adolescentes, que eles têm um cartão mágico, né, um cartão de crédito que o pai deu, hoje não precisa nem inserir, né, não tem nem mais senha. Ele só vai aproximando ali da maquininha e as coisas vão surgindo como se fosse um passe de mágica, né? Se você perguntar para ele, ele vai falar, mas por que isso acontece? Não, meu pai trabalha. A gente perdeu algumas relações que são fundamentais. Quando eu era adolescente, devia ter de 10 a 12 anos, por aí, meu tio comprou um sítio. Né? Eu sou de Santos, não é tão comum, igual aqui no interior, né? Comprou um sítio em Pedro de Toledo. E numa das idas, né, para Pedro de Toledo, fui eu, meu avô e o meu tio. Só os homens, né? Dá para imaginar como é que foi a estadia. E meu tio e meu avô acordavam cedo, né, para carpir e tal, e eu falei, vou acompanhar, né, como homem que sou, vou acompanhá-los. Então, 5 horas da manhã eu acordava, e teve um dia, meu avô, ele é semi-analfabeto, né, ele foi alfabetizado, nem estudou, né, ele foi alfabetizado depois de adulto, então, hoje, né, já lê bem e tal, utiliza a leitura para ler a Bíblia, né, mas é um homem que trabalhou a vida inteira e me ensinou demais. E ele fez um desafio, né? Ele tinha uma tora, um tronco para cortar, e o meu era uma arvorezinha, assim, ó, um pouco mais grossa que esse microfone. Você, vamos ver quem acaba primeiro? Falei, vamos. Aí ele me deu um facão e ele foi com o machado, né? Aí não deu nem graça, né? Eu bati o negócio, o facão corria para um lado, corria para o outro, né? Naquele tempo não tinha aquela responsabilidade, né? Uma criança, nem nada. E minha mãe não estava lá também, né? Então, batendo lá para tudo quanto é lado, tentando ser mais rápido, meu avô, cada batia que ele dava, voava um teco de madeira para cima, né? Ele apoiou o pé, ia batendo, torou lá a tora. Eu falei, mas você está com machado, né? Eu estou com facão. Então vamos trocar. Aí eu falei, agora, né, o machado é pesado. Pior ainda, né? O machado era mais pesado, eu tinha menos habilidade ainda, e meu avô lá com o facão bateu de um lado, bateu do outro, detonou, né? Aí quando eu estava lá, né, 2 derrotas seguidas, não tinha mais para onde correr, aí ele falou assim, filho, eu fiz isso a minha vida inteira, né? O meu pai fez isso,
E ele me ensinou a fazer isso. Aí ele falou, teve uma vez, não conheci, né, meu bisavô, que ele talhou o pé, ele pegou umas ervas lá, amarrou no pé e continuou trabalhando e tal. E eu olhei para o meu avô com uma admiração que acho que eu nunca tinha tido. Hoje, a gente precisa ensinar, meus irmãos. Antes as crianças começavam a trabalhar na carreira dos pais, junto com os pais. Iam com os pais, né, para a lida, para o trabalho. Faça isso. Não permita que você saia às 5 horas da manhã, chegue 8 horas da noite e que seu filho desfrute só do seu salário. Leva um dia ele para o seu trabalho e fala com o seu patrão. Ó, fala, ó, preciso ensinar meu filho preciso ensinar meu filho o que eu faço. Seu filho acha que você sai de manhã e chega à noite e tem dinheiro no final do mês. Aprenda, ensine. Eu tenho um tio também que marcou demais a minha vida. Ele se converteu nessa mesma fase, né? Quando eu era adolescente, e eu ia fazer compras, né? Quando a família ia fazer compra, eu ia com eles para carregar, para ajudar. Ele fazia uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Toda vez que a gente chegava, ele colocava as compras em cima da mesa, todo mundo ajoelhava em torno da mesa e orava para agradecer. Hoje a gente ora para agradecer a comida, muitas vezes come com pressa. Né? Ou nem agradece, já está com o WhatsApp ali do lado, o trabalho está rolando e a gente está preocupado com essas coisas. Meus irmãos, não terceirizem a educação, a experiência do filho de vocês. Se vocês acham que a igreja de domingo, o Rocha Kids, a palavra aqui, vai transformar a sua vida, a realidade dos seus filhos, não vai. É por isso que muita gente, quando fica adolescente, jovem, vai para a faculdade, esquece de Deus. Não é que o pai, a culpa é do pai, da mãe. A gente precisa mostrar, demonstrar a realidade, aquilo que Deus faz, porque ó, é assim. E tudo muda, tudo se transforma. Hoje a gente está bem, amanhã a gente pode estar mal, mas o Senhor continua conosco. Não permita que seus filhos, né, permita que seus filhos conheçam o Deus que você serve na realidade da vida e da história. Ensine para eles, né, o que foi necessário, o que o Senhor fez, como Ele traçou a sua vida, a sua história, para que a gente possa ter servos e servas do Senhor que reconhecem o amor e aquilo que Ele tem feito para nós no dia a dia. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Gostaria de orar, né, por você, pela sua família. Talvez você também esteja passando, né, uma fase de desespero, uma fase de dificuldade, problemas que você acha que não podem ser solucionados. Mas o Deus que você serve, Ele pode transformar. Pode transformar a realidade da sua vida, pode transformar, né, a escravidão do pecado, pode transformar tudo aquilo que nos afasta dEle para reencaminhar a nossa realidade e colocar uma família fadada a desaparecer como testemunho da graça, do milagre e do amor do Senhor, assim como foi na minha vida e assim como foi na vida de muitos de vocês. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, a tua graça, Pai, é melhor do que a vida. Nós sabemos que na nossa limitação, na pequenez de quem nós somos, ó Pai, muitas vezes o sistema político, o sistema econômico, não permitem, ó Pai, que nós sejamos transformados, ó Pai, que nós tenhamos algum destaque, mas não é isso que nós buscamos. Nós buscamos aquele, ó Pai, que está disposto a ouvir, aquele, ó Deus, que está disposto, ó Pai, a fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. E nós queremos obedecer, ó Pai. Nós queremos colocar a nossa vida e a nossa história diante do Senhor. Estamos dispostos, ó Deus, a servi-lo. Estamos dispostos, ó Pai, a entregar tudo que temos, tudo que somos, ó Deus. Não permita, ó Pai, que a gente crie, Senhor, os nossos filhos, a nossa família, ó Pai, diante da realidade, do impacto de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez na nossa vida e na nossa história. Nós queremos que a nossa família, que os nossos filhos, ó Deus, sirvam ao Senhor, assim como nós servimos, ó Pai, e colocamos diante do Senhor todas as nossas dificuldades, aqueles que têm orado e clamado, ó Pai,
por situações que não podem ser resolvidas por mãos humanas. Nós sabemos que o Senhor pode. Nós cremos nisso, ó Pai, e é por isso que estamos aqui. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa família e a tua igreja, Pai. Que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor.